Imagine por um momento que você está com uma dor de dente insuportável. Você corre para o armário de remédios, pega um comprimido de aspirina e, em poucos minutos, sente o alívio chegando. Agora me responda. Você sabia que essa mesma solução para a dor foi descoberta há 50 mil anos por alguém que nem mesmo era da nossa espécie? Em uma caverna escura na Espanha, arqueólogos descobriram algo que mudou completamente nossa compreensão sobre inteligência pré-histórica. Não eram apenas ferramentas de pedra ou pinturas rupestres. Era algo muito mais extraordinário. Os primeiros vestígios de uma farmácia natural, operada por mentes que pensavam, planejavam e curavam com uma sofisticação que jamais imaginamos possível. Esta é a história de como os neandertais se tornaram os primeiros farmacêuticos da humanidade. No verão de 2010, uma equipe de arqueólogos trabalhava nas profundezas da caverna de El Cidrón, no norte da Espanha. O que começou como mais uma escavação de rotina, logo se transformou em uma das descobertas mais revolucionárias da paleontologia moderna. Dr. Antônio Rosas, do Museu Nacional de Ciências Naturais de Madrid, estava analisando dentes fossilizados de neandertais quando notou algo peculiar. Presos entre os dentes ancestrais, microscópicos fragmentos de plantas contavam uma história que ninguém estava preparado para ouvir. Quando vimos os primeiros resultados das análises, relembra Rosas em uma entrevista, precisamos repetir os testes 3 vezes. Simplesmente não conseguíamos acreditar no que estávamos vendo. O que eles encontraram mudaria para sempre nossa percepção sobre nossos primos evolutivos. Utilizando tecnologia de espectrometria de massa, os cientistas identificaram compostos químicos específicos incrustados no tártaro dental dos neandertais. Mas não eram restos de qualquer planta. Eram evidências diretas do uso medicinal de 2 espécies muito específicas, Betula pendula, a bétula branca europeia, e Populus nigra, o choupo negro. Aqui está o detalhe que faz sua mente explodir. Essas 2 plantas são extremamente amargas, praticamente intragáveis, e não possuem valor nutricional algum. Por que diabos alguém mastigaria voluntariamente algo tão desagradável? A resposta veio quando os químicos analisaram os princípios ativos dessas plantas. A casca da bétula contém uma concentração elevada de ácido salicílico, o mesmo princípio ativo que hoje conhecemos como aspirina. Quando você mastiga a casca fresca, libera esse composto diretamente na corrente sanguínea através da mucosa oral, proporcionando alívio rápido para dores e inflamações. Mas aqui está o que vai deixar você de queixo caído. Para extrair eficientemente o ácido salicílico da casca, você precisa mastigar de uma forma muito específica, com movimentos laterais prolongados, criando uma pasta que permita a absorção máxima do composto. Análises biomecânicas dos dentes encontrados em El Cidrón mostraram exatamente esse padrão de desgaste. Os neandertais não apenas conheciam as propriedades medicinais da bétula, eles haviam desenvolvido a técnica correta de administração. O choupo negro revela uma história ainda mais fascinante. Sua casca interna contém populina, um precursor do ácido salicílico, mas também compostos fenólicos com propriedades antibacterianas comprovadas. Estudos modernos confirmaram que extratos de choupo são eficazes contra bactérias como Streptococcus mutans, que causa cáries, e Porphyromonas gingivalis, responsável por doenças gengivais. Os neandertais, sem saber de microbiologia, haviam descoberto um antibiótico natural para tratar infecções orais. O que torna esta descoberta absolutamente extraordinário é a precisão da dosagem. Análises químicas mostraram que as concentrações de ácido salicílico encontradas nos dentes neandertais são consistentes com uso terapêutico regular, não consumo acidental. Para colocar isso em perspectiva, a dose terapêutica moderna de aspirina é de 325 a 650 miligramas. Os neandertais estavam consumindo o equivalente a 400 a 500 miligramas de ácido salicílico através da mastigação controlada de cascas específicas. Eles tinham uma farmácia natural funcionando com precisão farmacológica. Para compreender verdadeiramente a magnitude desta descoberta,
precisamos pensar no que ela representa, em termos de cognição e cultura. Primeiro, observação sistemática. Alguém precisou notar que mastigar certas cascas aliviava dores específicas. Segundo, experimentação controlada. Foi necessário testar diferentes espécies, diferentes partes da planta, diferentes métodos de preparação. Terceiro, transmissão cultural. Esse conhecimento foi passado de geração em geração, refinado e aperfeiçoado ao longo de milênios. Quarto, aplicação terapêutica. As evidências mostram uso regular e direcionado, não consumo ocasional. Imagine a cena. Em uma caverna nas montanhas da Espanha, há 50 mil anos, uma comunidade neandertal havia desenvolvido o que podemos chamar de protocolo médico. Quando alguém apresentava sinais de dor ou infecção, outros membros do grupo sabiam exatamente qual casca coletar, como prepará-la e por quanto tempo administrá-la. Recentes descobertas em sítios neandertais na França e Alemanha confirmaram que esse conhecimento farmacológico não era isolado. Camomila fossilizada encontrada em Shanidar, no Iraque, e Millenrama em Spy, na Bélgica, sugerem uma tradição médica pan-europeia entre populações neandertais. Estudos de neuroimagem do crânio neandertal revelam que possuíam lobos parietais altamente desenvolvidos, região cerebral associada à integração sensorial e processamento de informações complexas. Isso explicaria como conseguiam correlacionar sintomas específicos com plantas específicas e desenvolver protocolos de tratamento. Mais impressionante ainda, análises do gene COMT em DNA neandertal sugerem que possuíam variações genéticas associadas a maior sensibilidade a compostos químicos. Literalmente, eles eram geneticamente predispostos a detectar sutilezas farmacológicas que nós, humanos modernos, frequentemente ignoramos. Aqui está uma verdade desconfortável. Enquanto nossa medicina moderna é incomparavelmente mais avançada em muitos aspectos, perdemos algo fundamental que os neandertais dominavam: a conexão íntima com farmacologia natural. Estudos etnobotânicos mostram que populações indígenas atuais, que mantiveram tradições ancestrais, ainda utilizam muitas das mesmas plantas que os neandertais conheciam. A diferença é que nós, sociedades industrializadas, nos desconectamos quase completamente desse conhecimento. A aspirina, descoberta oficialmente em 1897 pelo químico alemão Felix Hoffmann, na verdade representa a redescoberta de conhecimento que já existia há dezenas de milhares de anos. Hoffmann isolou o ácido salicílico da casca do salgueiro, parente próximo da bétula, mas os neandertais já dominavam a extração e uso desse composto desde o Paleolítico Médio. Mais irônico ainda, muitos dos efeitos colaterais da aspirina sintética, como irritação gástrica e problemas de coagulação, são minimizados quando o ácido salicílico é consumido através das cascas naturais, devido à presença de compostos protetores que os neandertais intuitivamente preservavam em seus métodos de preparação. A farmácia neandertal nos ensina princípios que a medicina moderna está redescobrindo. Medicina personalizada. Evidências sugerem que diferentes indivíduos neandertais consumiam diferentes combinações de plantas, possivelmente baseado em necessidades individuais. Prevenção ativa. O uso regular das plantas medicinais indica foco em prevenção, não apenas tratamento de sintomas agudos. Abordagem holística. As plantas utilizadas tratavam não apenas dor, mas também inflamação, infecção e possivelmente estados de ansiedade. Se os neandertais possuíam conhecimento médico tão avançado, por que se extinguiram enquanto nós, Homo sapiens, prosperamos? A resposta não está na superioridade médica, mas em fatores muito mais complexos. Mudanças climáticas drásticas. O último período glacial alterou drasticamente a distribuição das plantas medicinais que os neandertais conheciam. Espécies que cresciam abundantemente na Europa temperada desapareceram ou migraram para regiões inacessíveis. Fragmentação populacional. Pequenas comunidades isoladas perderam conhecimento
quando indivíduos-chave morreram sem conseguir transmitir completamente suas habilidades. Especialização excessiva. Ironicamente, o conhecimento médico neandertal pode ter sido tão especializado em ecossistemas específicos que se tornou inadaptável quando esses ambientes mudaram rapidamente. Aqui está uma revelação que vai arrepiar sua espinha. Embora os neandertais tenham se extinguido como espécie, seu conhecimento médico pode ter sobrevivido através de hibridização. Análises genéticas mostram que populações europeias modernas carregam variações genéticas neandertais, especificamente relacionadas ao metabolismo de compostos farmacológicos. É possível que nossa capacidade atual de processar determinados medicamentos seja uma herança direta de 50 mil anos de automedicação neandertal. A descoberta da farmácia neandertal não é apenas uma curiosidade arqueológica, é uma revolução conceitual que nos força a repensar 3 questões fundamentais. O que significa ser inteligente? Os neandertais desenvolveram conhecimento médico sofisticado, sem linguagem escrita, sem método científico formal, sem tecnologia moderna. Isso revela tipos de inteligência que nossa sociedade contemporânea talvez tenha perdido. O que é progresso? Nossa medicina moderna é indubitavelmente mais poderosa, mas perdemos a conexão íntima com a natureza que permitia aos neandertais identificar intuitivamente compostos terapêuticos em seu ambiente. O que nos torna humanos? Se a capacidade de curar, de cuidar dos outros através de conhecimento médico era compartilhada com nossos primos evolutivos, talvez nossa humanidade resida não na exclusividade, mas na continuidade de uma tradição de cuidado que começou muito antes de sermos humanos como nos definimos hoje. Na próxima vez que você tomar uma aspirina para aliviar uma dor de cabeça, lembre-se, você está participando de uma tradição médica que começou há 50 mil anos, em cavernas escuras, com mentes curiosas que olharam para a natureza e descobriram nela não apenas alimento, mas medicina. Os neandertais nos deixaram muito mais do que fósseis e ferramentas de pedra. Eles nos deixaram a primeira farmácia da história. E talvez, mais importante ainda, a primeira demonstração de que cuidar uns dos outros através do conhecimento é o que verdadeiramente nos define como espécies pensantes. Essa é a herança mais profunda que carregamos em nosso DNA. Não apenas a capacidade de sofrer, mas a capacidade infinitamente mais poderosa de aliviar o sofrimento dos outros. A farmácia neandertal nunca realmente fechou. Ela apenas mudou de endereço. Se essa história te impressionou tanto quanto impressionou a comunidade científica mundial, deixa seu comentário contando qual descoberta sobre nossos ancestrais você gostaria de ver no próximo vídeo. E se você trabalha na área da saúde ou conhece alguém que trabalha, compartilha esse vídeo, porque às vezes as maiores inovações médicas vêm de olhar para trás e redescobrir sabedoria que nunca deveria ter sido esquecida.